Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem colocado a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Eu quero fazer uma pergunta para você que pode ser muito importante para o seu futuro. Para que você nasceu? Qual é o propósito da sua existência? O que representa a sua vida aqui nessa terra, para as pessoas que você conhece, para aqueles que você ainda não conhece, para a sociedade. Eu quero dizer que não é por acaso. Se você souber responder, eu quero te dizer que você vai estar experimentando a maior força que um ser humano pode ter. É a força do propósito, é a convicção do seu chamado, a convicção da importância da sua vida. Então, Deus nos predestinou para sermos instrumento nas suas mãos. Então, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu. E se você entender isto, a sua vida ela será muito importante para uma multidão de pessoas. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, o propósito de Deus para a sua vida, ele tem esse poder de influenciar o universo, as circunstâncias. Se você estiver dentro desse propósito, o mesmo capítulo, o verso 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos ou vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, se você estiver dentro do propósito de Deus, ninguém pode te deter. Ninguém pode impedir o agir de Deus. O livro de Efésios, capítulo 1, ele diz que bendito seja Deus e Pai dos nossos Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que me fôssemos santos e sem culpa diante dele e amor. Então, querido irmão, querido líder, querido servo de Deus, eu quero te dizer que propósito, queridos, é algo que nasceu antes da fundação do mundo, como aqui nós vimos em Efésios, que Deus te escolheu, nos escolheu antes da fundação do mundo. O propósito ele é definido na eternidade. Deus não criou você por acaso. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se você caminhar dentro desse plano, aqui fala que todo o suprimento das suas necessidades já está preparado. Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação do seu grande poder. Ou seja, Deus fala de um grande poder preparado para aqueles que vão andar nesta vida sendo um instrumento nas mãos de Deus, aqueles que vão escolher viver conforme o propósito do nosso Deus. E o nosso propósito, queridos, ele tem que estar linkado ao propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um propósito humano, que o homem escolhe os seus caminhos, a sua maneira de atuar aqui nessa terra. Se for algo humano, mesmo assim tem uma força muito grande. Mas se for de acordo com o propósito de Deus, a força é muito maior.
e tem que estar de acordo com o propósito de Cristo. Qual que é o propósito de Cristo? Que ele veio aqui nessa terra. Primeiro, morrer para salvar todo homem que nele crê. Segundo, edificar a sua igreja. Terceiro, através do seu sangue, perdoar todos os pecados e levar essa mensagem do Evangelho a todo pecador, a todo habitante dessa terra. Por isso, ele forma a sua igreja, edifica a sua igreja, e a sua igreja, ele vai por esse mundo pregando esse Evangelho a toda criatura, e batiza e discipula os habitantes da terra, né, queridos, a seguir o caminho de Cristo, para seguir esse Evangelho tão poderoso. Então, estar dentro do propósito de Deus significa você amar o pecador, você se sacrificar pelo pecador, você edificar a sua igreja, não ser apenas um participante da igreja, mas um edificador da igreja, e pregar esse Evangelho e discipular as pessoas. É o desafio que eu faço para você, para experimentar desse poder tão grandioso. Cuida das pessoas, forma os seus 12, né? Porque os 12 ele traz o reino, o discipulado ele traz o governo de Deus. E o governo de Deus é a manifestação do reino. A tua vida vai se encher de poder e graça. Você vai descobrir, como nós lemos lá em Efésios, os olhos do entendimento serão iluminados. E você vai entender a força do seu chamado. Então, qual a riqueza da glória da sua herança? Tem algo grandioso te esperando. E o poder de Deus vai ser manifestado na sua vida para que o propósito de Deus se cumpra em toda a sociedade. Então, queridos, através do governo dos 12, sinais, maravilhas vão te acompanhar. Fica esse desafio, queridos. Nós vamos ver agora, por fé, vamos trazer o reino de Deus, vamos trazer o milagre de Deus para as nossas vidas, para a nossa equipe, para as nossas células, equipe, para a nossa igreja. Deixa essa terra se encher da glória e do poder de Deus. Quando você está disposto a discipular, uma força dos céus vai tocar a sua vida, e o poder de Deus vai ser derramado em sinais, maravilhas vão acontecer. Você vai orar pelos enfermos, eles serão curados, os cativos serão livres, e uma multidão se converterá ao nosso Senhor Jesus Cristo.